E aí, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso estudo bíblico. Como está sendo aí para vocês? Eu confesso que eu sinto como se nós estivéssemos trazendo a lenha para uma fogueira enorme queimar e nós vimos agora de Deus descer sobre nossas vidas esse ano. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas através da palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui, é para isso que estamos aqui. Ontem nós estudamos aí a história da genealogia, nós vimos um pouco das origens dos povos depois do dilúvio. Depois nós vimos um pouco da história da Torre de Babel e como Deus ali confundiu a linguagem dos homens, como Deus ali criou uma separação dos homens ali. Ele dispersou por todos os lugares, ele dispersou o povo que tinha uma motivação errada para construir uma torre. Enfim, Deus vem ali e separa as línguas, Deus confunde a língua dos homens e os separa. Depois nós vimos também a história, nós chegamos até a história de Abrão e Sarai. Nós vimos a história dessa família e nós começamos a adentrar na história do pai da fé. Nós vimos que eles saíram da sua terra, eles passaram pelo Egito e eles levaram o seu sobrinho Ló com ele. E nós vamos ver o desenrolar dessa história. Houve uma separação entre eles. Ló se mostrou um cara muito ganancioso, mas agora nós vamos estudar hoje do capítulo 14 ao capítulo 16 do livro de Gênesis. Nós vamos continuar essa enorme e maravilhosa construção de um estudo bíblico e da palavra de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar um pouco antes de entrar na palavra? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Eu quero te agradecer por todas essas vidas que têm acompanhado esse projeto que nasceu no teu coração. Te agradeço, Senhor, por confiar a mim, Senhor, por confiar em mim e por de uma certa forma me presentear em poder falar da tua palavra, Senhor. Para mim é uma honra falar da tua palavra, viver aquilo que o Senhor tem feito, viver, Senhor, as tuas ordenanças para o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que venha nesse momento com o teu Espírito Santo a nos trazer capacitação para entender a tua palavra, para mudar o nosso entendimento, para mudar, Senhor, a nossa estrutura diante da tua palavra, Senhor. Pai, nesse momento, toca, Senhor, e quebranta os nossos corações para que a tua palavra venha com sementes frutíferas em nosso coração. Prepara o nosso coração como um solo bom, agradável, para receber os frutos da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Vem com a tua glória, transforma nosso coração, transforma o ambiente em nós, em nome de Jesus. Todo impedimento, toda distração e toda confusão na nossa mente agora caiam por terra, para que venham a tua palavra e dê frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos mergulhar na palavra? Gênesis capítulo 14. Nós vamos ver aqui que houve uma guerra. Então Abraão e Ló tinham se separado. Então nós vamos ver aqui que houve uma guerra. Ló precisou de socorro de Abraão. Gênesis 14, o primeiro capítulo vai dizer aqui, o primeiro versículo diz que naquela época Rafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. E todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. O versículo 4 vai dizer que 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer. No 13º ano se rebelaram. Os reis da Mesopotâmia forçaram os reis das cidades localizadas no vale de Sidim a pagar tributos, e por isso houve guerra. Nós vimos ali que a humanidade se reconstrói, a humanidade ela recomeça toda a sua história, mas não de uma maneira boa. Ela volta a cometer os mesmos erros, ela volta a cometer as mesmas coisas que desagradaram a Deus lá atrás. Eles começam a querer tomar posse daquilo que não é deles, eles começam a escravizar novamente o povo, e aqui eles começam a querer imputar tributos ao povo, e por isso houve guerra.
No versículo 5 ao 9 nós vamos ver que houve um ataque, houve um tempo de colisão, uma colisão estrangeira que demorou pelo menos um ano para ser organizado. Deve ter sido formidável, dado a lista de cidades que eles conquistaram, enquanto eles abriam caminho para o encontro desses reis rebeldes. Diz aqui, no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a eles se alinharam, derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim e Zuzins em An, ou seja, cidades daquele povo. Eles começaram a conquistar povos ao redor, e depois voltaram e foram para Emispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, Zeboim, Belá, marcharam e tomaram posições de combate no vale de Sidim. E ora o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. O termo hebraico que significa, traduzido para poços, ele aparece 2 vezes no texto original, significando que os poços de betume eles estavam em todos os lugares daquela região, significando que ali havia muitas opções para que eles fugissem. O versículo 11 vai dizer que os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram, e levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. E aqui nós encontramos um motivo para esse texto ser tão destacado na Bíblia. Vai dizer que como Ló vivia na cidade de Sodoma, ele também foi capturado. E aí é aquela história de mexeu com os meus, agora eu entro em questão. Quando Abraão soube do que Ló estava vivendo, ele se preocupa, independente de ter sido antes havido uma divisão, uma pequena confusão, um princípio de confusão entre eles. Agora ele vê um dos seus em perigo e ele se movimenta para isso. Então Ló, ele vivia na cidade de Sodoma, e como eles foram tomados, Ló também foi levado como um escravo, como um prisioneiro daquele povo. Vale lembrar que antigamente, quando em guerra um povo era invadido, a sua cidade era saqueada, o rei perdia a guerra, todo aquele seu povo ele era tomado como escravo. Aquele povo ele era basicamente tomado como escravo também. Então Ló se encaixa nesse perfil aqui. E no versículo 13 vai dizer: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. E Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manré, e o amorreu, o irmão de Escol de Aner, aliado de Abraão. Ou seja, Abraão ali ele já tinha um povo aliado a ele. Quando Abraão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Aqui a palavra hebreus ela está relacionada ao sentido de atravessar, ao sentido de passagem. No hebraico ela é traduzida como abar, ou seja, travessia. Talvez o objetivo seja nos lembrar de que Abraão atravessou e se transpôs algo para obedecer à ordem divina. Nós começamos a lembrar que eles viviam de maneira peregrina. Então Abraão ele se movimenta, ele chama os seus 318 homens para lutar. Isso aqui já mostra também o quanto ele era próspero, isso aqui mostra o quanto ele tinha já prosperado no seu caminho. E vai dizer que ele atacou durante a noite esses grupos e os derrotou, perseguindo, e foi até ao norte de Damasco. O versículo 16 vai nos mostrar que Abraão teve sucesso na sua luta, vai mostrar que Abraão teve sucesso na guerra. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. E voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, ou seja, o vale do rei. Então, quando Abraão retorna bem sucedido, o rei de Sodoma e outro rei, o rei de Salém, eles vão até Abraão. E Abraão ele fala primeiro com o rei de Salém. O versículo 18 vai dizer aqui, então
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque significa meu rei, é justiça. Melquisedeque era um contemporâneo de Abraão que prestava adoração ao único Deus vivo. Vale lembrar que era uma época de muita idolatria, o povo esculpia imagens, o povo começou a trazer um conceito de idolatria. E aqui a Bíblia destaca Melquisedeque como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo a qual Abraão também serve. O Deus Altíssimo a qual escolheu Abraão como um precursor da fé, como o pai da fé. Agora Abraão está diante de um sacerdote desse rei. Ele era rei de Salém, um dos nomes antigos de Jerusalém. O termo Salém, ele vem da raiz da palavra Shalom, que significa paz. E Melquisedeque diz aqui a Bíblia que ele ofereceu vinho e pão a Abraão. E mesmo que estes fossem gêneros alimentícios ali muito comuns naquela época, o uso deles aqui nesse texto ele tem um significado diferente. Eles foram utilizados como uma celebração, como a libertação de Abraão e de suas tropas através do poder de Deus. E vamos ver aqui também que no versículo 19, olha que interessante, vai dizer que ele abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. É muito difícil falarmos Abraão quando a gente sabe que ele vai se transformar já. Muitas vezes acaba saindo um Abraão, eu peço perdão por isso. Mas aqui ele abençoa então Abraão e diz que bendito seja o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque ele foi o primeiro homem a abençoar Abraão. Nós lemos no último capítulo que o Senhor ele derrama sobre Abraão algumas promessas, e uma delas é que ele amaldiçoaria quem o amaldiçoasse e que ele abençoaria quem o abençoasse. Nós vimos que a primeira vez agora na Bíblia, Abraão está sendo abençoado por um homem, por um sacerdote. E o termo Altíssimo o termo Deus Altíssimo ele expressa todo esse poder de Deus sobre as nações. Ele reconhece que Deus é o Criador de tudo. E a grande surpresa que nós temos nesse texto a respeito de Melquisedeque é que ele aparece de repente. Nós não vimos ainda em nenhum outro texto antes, nós vimos diversas genealogias, mas ainda não havia sido colocada nenhuma menção aos seus parentes ou a quem viesse a ter gerado Melquisedeque. Isso é mostrado realmente essa relação que ele tem com o Senhor. Essa misteriosa qualidade de Melquisedeque permitiu que o escritor de Hebreu viesse a compará-lo ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, lá em Hebreus 5, versículo 9. E ele diz aqui na sua bênção, no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque ele declarou a verdadeira origem da vitória de Abraão. Ou seja, Deus tinha ele entregue. Aqui nós estamos vendo que Deus ele já luta as nossas guerras. Aqui nós começamos a ver Deus entrando em combate por nossas vidas. Aqui nós encontramos a primeira menção do dízimo na Bíblia também. Isso é um tema que sempre gera muita polêmica, principalmente para quem não entende esse princípio. E eu creio que nós estamos aqui também para simplificar, para te fazer entender. Deus não quer que nós venhamos a caminhar com Ele de maneira cega, de maneira sem entendimento. Muito pelo contrário, a palavra dele está aqui para nos ensinar. A palavra dele está aqui para nos mostrar o quanto Ele preserva e o quanto Ele gosta que nós venhamos a ter entendimento. Deus quer nos dar esse entendimento. E o que significa isso? Ao entregar o dízimo de tudo, ou seja, a entregar a 10ª parte de tudo que ele recebeu,
de tudo que ele devolveu aqui, ó, entregar o dízimo de tudo quanto ele possuía do rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, era como se Abraão estivesse entregando ao Senhor. Então aqui foi estabelecido o princípio do dízimo, o princípio da qual nós hoje também temos um grande prazer, é uma oferta de adoração, sempre que nós vamos à casa do Senhor, sempre que nós vamos em direção ao Senhor entregar o dízimo de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Deus é dono de tudo, Deus fez tudo, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, muito pelo contrário, Deus se alegra com a nossa gratidão e com a nossa adoração em devolver a Ele uma parte daquilo que é dele. Deus é muito bom. E o versículo 21 vai nos dizer: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e pode ficar com os teus bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e das terras, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer que eu enriqueci Abraão. Abraão, porém, ele levanta as mãos ao Senhor, o possuidor da terra, como um sinal de juramento. Em algumas outras passagens nós vamos ver que isso acaba sendo um sinal de desafio, mas Abraão ele não aceita a proposta desse rei, porque ele não serve ao Senhor, porque ele não tem princípios agradáveis a Deus. Nós vemos aqui que enquanto um rei veio para abençoar e glorificar o trabalho que Deus tinha feito na vida de Abraão, o outro rei vem querendo se aproveitar daquilo. Enquanto o outro rei, enquanto um rei ele vem dar bens para que Abraão seja próspero e continue seu chamado, o outro pede para que ele lhe dê pessoas. Aqui nós vemos um princípio aqui de ele pedindo uma troca de bens, uma troca de favores, e Deus não trabalha dessa forma. Então Abraão renega a presença desse rei. Abraão não se interessa nesse pacto. Abraão não faz pacto com esse tipo de pessoa. Isso nos dá o intuito também de vivermos e avaliarmos as nossas relações, de avaliarmos os nossos negócios, aquilo que nós temos feito, com que tipo de pessoa nós temos negociado, com que tipo de pessoas nós temos estabelecido alianças, princípios. Pessoas que se aproveitam de outras pessoas para alcançar um benefício próprio, pessoas que se usam de situações, de influências, ou se aproveitam de situações para conquistar algo para o seu cunho pessoal. Tome cuidado, a bênção de Deus não funciona dessa forma. Deus não se alegra quando nós utilizamos de pessoas para alcançar algo maior. Tome cuidado com isso, reveja os princípios. Abraão diz aqui, juro que até o fim, que não aceitarei nenhuma correia do seu sapato, ou seja, eu não quero nada com você, eu não quero nada que venha de você. E Abraão ele se pôs numa posição contrária àquela que foi tomada pelo seu sobrinho. Abraão aqui ele não mostra que tinha uma ganância seguindo ele, muito pelo contrário, ele coloca aqui um princípio de valores e não de preço. Ele não se coloca, ele não aceita qualquer coisa. Então nós chegamos aqui ao final desse capítulo, vendo Abraão mostrando princípios muito importantes para cada um de nós. E nós vamos ver que no capítulo 15, no decorrer dessa história, Deus vai sempre dar uma resposta, Ele sempre traz algo novo diante das nossas respostas a Ele. Deus sempre nos permite dar grandes respostas a Ele. E o capítulo 15 começa dizendo que, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a tua recompensa. Eu serei o seu escudo e grande será a sua recompensa. E eu vejo Deus falando para pessoas aqui: não tenha medo, eu serei o teu escudo e grande será a sua recompensa. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, e tudo que nós estamos buscando é gerado na presença de Deus. Vem como uma grande recompensa, vem como algo que não pode ser perdido, como algo que não pode ser tomado, como algo que não pode ser confundido. Aquilo que nós geramos na presença de Deus é eterno e produz frutos eternos. E o que se segue aqui é um acontecimento novo na vida de Abraão. Veio a palavra de Deus a Abraão em uma visão. Nós vimos que Deus já havia falado, nós vimos que Deus já havia se manifestado de algumas outras formas, mas agora Deus veio a ele em uma visão.
E o uso de uma visão, ele é apenas um dos meios pelo quais Deus interage com os seus servos e servas. E esta foi a terceira aparição do Senhor a Abrão desde a chegada deste a Canaã. A primeira foi em Gênesis capítulo 12 e a segunda foi em Gênesis capítulo 13. Agora nós vemos aqui que Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Em algumas versões diz a tua recompensa. E a melhor coisa que uma pessoa pode ter em toda a sua vida é um relacionamento pessoal com Deus. Muitas pessoas acreditam que ao entregar as suas vidas para Jesus, ao entregar as suas vidas ao Senhor, que elas vão estabelecer um princípio ou uma relação com uma religião, quando na verdade Deus ele quer um relacionamento pessoal com você, ele quer conhecer a você, ele quer se revelar pessoalmente a você, e por isso é tão importante o uso e o entendimento da palavra, porque é através dessa palavra que nós o conhecemos. E o versículo 2 continua aqui: Abraão perguntou: ó Senhor, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Aqui nós vemos que, vale nos lembrar que Abraão e Sarai eles não tinham filhos. Ela ainda não podia gerar filhos, isso era uma tremenda frustração para ela, creio que para Abraão também. Mais tarde nós vamos saber que Abraão ele teve 6 filhos com uma concubina chamada Quetura. Ela vai aparecer lá em Gênesis capítulo 25. Então nós vemos que a relação dele com Quetura provavelmente acontece depois dos acontecimentos desse capítulo. Nós vamos estudar aqui o que vai acontecer, eu já estou dando aqui um spoiler para você. De acordo com o costume da época, homens que não tinham filhos, eles adotavam alguém como se fosse um possível servo ou um escravo, alguém que ele tivesse ali um pouco mais de estímulo por aquela pessoa, para se tornar o seu principal herdeiro. Homens que não tinham filhos, homens que não tinham gerado seus filhos, seus herdeiros legítimos, adotavam escravos para que tomassem esse papel. Então, se mais tarde esse homem, se mais tarde esse viesse ter filhos de uma maneira natural, ele tomaria o lugar daquele que foi adotado como herdeiro. Nós vemos aqui aparecendo a figura de Eliezer, o servo de Abrão. Aqui nós lemos sobre o Damasceno Eliezer, que poderia ter tido a honra de ser o herdeiro de Abraão e Sarai, já que o casal não tinha filho. E alguns estudiosos até colocam a possibilidade de Eliezer ter sido o servo que escolheu mais tarde a esposa para Isaac, aquele servo que Abrão tinha confiança, aquele servo que Abrão tinha como seu braço direito ali, que confiava coisas importantes ao cuidado dele. Então o Senhor diz aqui no versículo 4, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olhe para as estrelas, se é que pode contá-las, e assim será a sua descendência. Somente Deus poderia contar as estrelas, somente Deus poderia, a palavra de Deus nos diz que Ele conhece cada uma delas pelo nome, somente Deus poderia contar as estrelas, mas mesmo assim ele chama Abrão para fora da sua tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, ou seja, ele está querendo colocar aqui o tamanho da grandiosidade que seria a descendência. Um homem que não tinha filhos, um homem que sua esposa não podia gerar, um homem já de idade avançada e recebe a promessa de ser o pai de multidões, recebe a promessa de ter através dele as gerações perpetuamente até o fim dos tempos. Esse homem começa, imagino eu, que viveu uma confusão ali na sua mente. Ele começa em alguns momentos, ele tem a oportunidade de desacreditar daquilo que Deus está derramando sobre ele, mas a Bíblia relata que Abraão sempre confiou no Senhor, que Abraão sempre teve uma relação de confiança extrema em Deus, e ele continua seguindo aquilo que Deus faz. O termo traduzido como descendência é a mesma palavra hebraica usada para semente. Ela é uma alusão ao Messias que há de vir, ela é uma alusão ao que futuramente vai acontecer.
E o versículo 6 aqui vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. E o verbo crer vem da raiz hebraica amã, que significa ser estabelecido ou ser confirmado. Nós vemos no latim a palavra amém, que significa assim seja. Nós vemos que Abraão ele crê no Senhor. E nada mais marcou a vida de Abraão e de Sarai do que a crença em Deus. Nós vemos esse texto lá em Hebreus 11, que vai falar sobre os heróis da fé. Abraão, o futuro pai da fé de muitos, ele vai ser colocado aqui nesse texto como alguém que confiou extremamente em Deus, como alguém que não titubeou na sua chamada. E essa crença é justamente a fé no único Deus vivo e verdadeiro que salva e justifica o pecador. Esse Deus que é vivo, que é poderoso, que continua salvando, que continua justificando, que nos dá a vida eterna através da obra redentora da cruz. E crer foi imputado como um ato de justiça. Crer no Senhor foi imputado-lhe como um ato de justiça. Algumas pessoas pensam que na época os indivíduos eles eram salvos pelas suas boas obras e não por sua fé, mas essa é uma ideia errônea. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, nós sabemos que não há boa obra que nós venhamos a produzir que redima os nossos pecados. Nós somos salvos pela fé, pela graça e pela misericórdia através do sacrifício de Jesus Cristo. Abraão não foi salvo por causa da sua vida justa, mas por acreditar em Deus e ser declarado justo por Ele. Só Deus pode nos declarar como justos. Eu não posso me determinar, não posso me nomear como alguém justo. Eu não me nomeio como alguém santo. Somente Deus vem e coloca sobre nós a justiça, porque a justiça está nele. Somente Deus vem e coloca sobre nós a santidade, porque a santidade está nele. E somente quando nós estamos nele, nós podemos alcançar essas boas obras. Como é bom estudar a palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. E disse-lhe ainda no versículo 7, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Eu sou o Senhor que te tirei daquela terra para herdares essa terra. Ou seja, Deus aqui já está dando demonstrações da sua graça, essa graça que permite que uma pessoa ela seja transportada de uma condição espiritual para uma outra melhor, uma condição, seja ela física, seja ela espiritual, ou seja, Deus muda a nossa realidade para um lugar melhor através daquilo que a gente deposita na fé. Aquilo que nós semeamos na fé, Deus vem e transforma. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Como Deus é bom conosco, e nós não merecíamos essa graça, nós não merecíamos essa benevolência de Deus, mas mesmo assim Ele enviou Jesus Cristo a se sacrificar por nós. Oh maravilha, oh aleluia. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 9, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não a cortou. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao ver o pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, quando Deus estabeleceu com ele ali uma aliança, quando Deus estabeleceu com ele ali uma nova aliança, um princípio, quando Deus derramou sobre ele uma nova promessa, Abrão vai lá e faz um sacrifício a Deus, como ofertas de adoração. Eis que nós podemos entender esse princípio de adoração, é muito vivo, é muito real. Nesses primeiros livros da Bíblia existia sempre um motivo para ser levantado um altar, para ser levantada uma adoração, e muitas vezes hoje nós nos questionamos sobre a nossa capacidade de adoração, sobre o tempo que nós colocamos diante de Deus para adorá-lo. Nós vemos aqui que será que nós ainda não temos hoje muitos motivos para o adorá-lo? Será que nós temos adorado a Ele como realmente deveríamos? A palavra vai dizer aqui que houve um sacrifício e que Abraão lutou para que esse sacrifício permanecesse. Muitas vezes nós entregamos uma oferta a Deus, muitas vezes nós colocamos um momento de sacrifício, mas
Será que nós zelamos para que ele seja totalmente consumido? Será que nós temos dado o cuidado e o zelo importante mesmo para que ele venha a ser totalmente consumido, a presença de Deus, para que ele não seja roubado, para que ele não seja tomado? Eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E aqui temor é um tipo de reação comum ante indescritível santidade do Senhor. Quando ele entrou na presença, quando Abraão experimentou da presença de Deus, ele se sentiu apavorado. Ele se sentiu apavorado. Quando nós experimentamos da presença de Deus, nós somos tomados de uma certa forma, de uma tal forma que nós não conseguimos estar de pé diante da glória de Deus. Não há como ficar indiferente à presença e à glória de Deus. A presença de Deus vem e transforma tudo. Não há uma estrutura física nossa que possa suportar de maneira normal essa presença de Deus. Abraão, ele estava aqui experimentando a presença de Deus. Contudo, é possível ver que as aves de rapina e as densas trevas e o grande espanto também tipifiquem os ataques espirituais que a descendência de Abraão experimentaria, conforme é revelado pelo Senhor no versículo seguinte: bem como a noite escura da alma antes de ser salva por Deus. Aqui ele está falando sobre, nós vamos ler aqui o próximo versículo que vai mostrar que o povo vai ser cativo à escravidão. Talvez Abraão ele tenha experimentado aqui um pouco do terror que aquele povo vai viver, um pouco do terror que que as futuras gerações vão viver, que a descendência dele vai passar, mas ao mesmo tempo também começa também a tipificar de uma maneira espiritual o terror e o pavor que as nossas mentes vivem antes de ser salvas por Deus. No versículo 13 vai dizer: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Abraão ele era um peregrino em Canaã, e seus descendentes peregrinariam em outra terra. Eles peregrinariam no Egito, e sem dúvida o fato de sua descendência ser escravizada e afligida por 400 anos impressionou Abraão. Deve ter o assustado muito, e ao mesmo tempo que ele recebe uma promessa de gerar filhos e de por gerações, Deus vem e traz a ele uma realidade de escravidão a esses filhos. Ele deve ter ficado muito impressionado, mas principalmente eu gosto de imaginar os primeiros leitores dessa história, os primeiros leitores da história de Gênesis, que eram o próprio povo hebreu, que estava ali recebendo essas histórias. Eu fico imaginando a sensação que eles viveram ao saber das promessas que estavam rondando a cada um deles. Mas também julgarei a gente a qual servirão, versículo 14, e depois sairão com grande riqueza. Nós vamos ler lá para frente que quando o povo, quando Deus levantar um novo resgatador lá no meio da escravidão, no meio do Egito, naquele povo todo, eles vão ser libertos e a mão de Deus vai pesar sobre aqueles que os escravizaram. Os israelitas, eles saíram do cativeiro e com muitas riquezas despojadas dos egípcios. Nós vamos ler isso lá em Êxodo, no capítulo 12. E tu irá em paz tu irá a teus pais em paz, ou seja, Deus promete aqui a Abraão também o descanso eterno na presença dos seus familiares. O versículo 16 diz que na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá. Isso tendo em vista que não foi exatamente a quarta geração de israelitas, nós não sabemos exatamente quantas gerações expressas foram colocadas aqui, mas a expressão, ela traz, a expressão da quarta geração, ela pode fazer uma menção aqui para aludir a 4 séculos, ou seja, a 400 anos. Vale lembrar também que nesse tempo, as pessoas elas tinham uma média de vida altíssima. As pessoas viviam em média 100, 120, 130 anos. Elas viviam muito tempo. Pessoas viviam em média pelo menos um século. Então nós podemos fazer alusão aqui a 4 gerações.
A ordem de Deus para que a terra fosse tirada dos cananeus, nós vamos ler esse texto lá em Deuteronômio capítulo 20, só seria dada quando estivesse completa a medida da maldade dos amorreus. Aquele que fala de maneira orgulhosa e soberbamente, assim é traduzido esse povo da linguagem hebraica, aquele que fala de maneira soberba e orgulhosa. Deus ele ainda não tinha chegado na medida completa da maldade desse povo, então ele não iria intervir ainda. E o versículo 17, para finalizar esse capítulo aqui, vai dizer que depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com a tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Lembra que Abrão ele levantou um sacrifício, ele sacrificou os animais. E naquele dia, o versículo 18 vai dizer, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes, desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, os hititas, os ferezeus, dos refaíns, amorreus, cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Ou seja, Deus estava dando a eles muitas terras. O sono profundo que recaiu sobre Abrão quando a luz se pôs, e veio uma densa fumaça e uma escuridão, e ele viu uma luz sobrenatural, um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Ou seja, Deus veio para consumir o sacrifício. Deus desceu para consumir o sacrifício de Abraão. Os símbolos da glória e da presença do Senhor são relatados aqui nesse versículo 17. A fumaça e o fogo, acompanhados de nuvem e escuridão, geralmente precedem juízos divinos. Então nós temos aqui, fumaça e fogo são um sinal da glória de Deus, enquanto as nuvens e a escuridão, elas representam o sinal do juízo divino. Sendo assim, então a visão do forno de fumaça e da tocha de fogo, elas podem indicar o iminente julgamento de Canaã, ou seja, a ratificação da promessa de Deus a Abrão, uma vez que a presença do Senhor passou por aquelas metades do sacrifício. E esse ato possui implicações muito profundas. Em antigos acordos solenes, ambos os aliançados eles deveriam passar pelo corredor, eles deveriam passar entre os pedaços ensanguentados dos animais sacrificados. Eles faziam um acordo e eles passavam pelo meio dos animais sacrificados, eles passavam por meio do sangue dos animais, como uma espécie de firmamento do acordo deles. Essa simbologia ela deixava muito evidente uma ideia para eles, ou seja, eu ficarei assim caso não cumpra parte do meu acordo. Dá até um pouco de medo. Eles faziam um sacrifício e eles passavam por meio do sacrifício, eles passavam por meio daquele sacrifício e muito provavelmente eles se sujavam com o sangue daqueles animais, fazendo uma alusão ao pensamento, à ideia de como eles ficariam se eles não cumprissem com a palavra deles. Entretanto, a Bíblia diz aqui que Abrão ele não andou sobre o caminho de sangue. Apenas Deus percorreu a tal via, apenas Deus ele percorreu esse caminho, apenas Deus passou por esse caminho, representando ali pela fumaça e pelo fogo, ou seja, representados pela glória de Deus. A glória de Deus passou nesse lugar como uma aliança consumindo o sacrifício. E isso significa que a promessa de Deus a Abrão, a aliança abraâmica, como a gente coloca muitas vezes, ela foi feita especificamente pelo Senhor e que o seu cumprimento era certo, que o cumprimento dessas promessas dependiam somente de Deus e que não iria haver falhas. E o texto diz que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. A palavra, a significativa palavra concerto, ou seja, no hebraico, barit, ela fala sobre aliança, ela fala sobre algo que é eterno, algo que não se quebra, algo que não se rompe. Ela é acompanhada da promessa de Deus, ou seja, existia ali uma perpétua aliança entre Deus e Abraão. Quanto à palavra semente, de novo ela é usada para aludir aos descendentes de Abrão e pode referir-se a um único indivíduo, só povo. Os judeus que descenderiam de Abraão cumpririam a promessa como semente, ou seja, no sentido coletivo de Abrão.
E Jesus Cristo, como semente, ou seja, no sentido individual, no sentido único, representava o cumprimento mais exato ainda dessa promessa eterna, ou seja, todos nós seríamos um só povo, todos nós seríamos um só povo, um povo de Deus através do intermédio de Jesus Cristo. Um dia, o Salvador, o seu povo juntos, eles representarão o cumprimento por completo dessa promessa. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós somos descendência de Abraão. Note também que a palavra promessa, ela é: a tua semente tenho dado à terra. O termo-chave para essa passagem aqui, ele está ligado à terra. Como foi dito, a promessa de Deus a Abraão, ela incluía uma terra e descendentes por meio de um prometido filho, ou seja, uma semente de mulher, a semente da mulher, a mesma semente que foi citada lá em Gênesis capítulo 3, a mesma semente também vai ser citada lá em Isaías capítulo 6. A promessa, ela incluía uma terra da qual manava leite e mel. Nós estamos falando de Canaã, que viria a se tornar um dia Israel, conforme anunciado pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 12. Nós temos uma promessa enorme. Deus dá uma promessa enorme a Abraão. As coisas não acontecem no tempo que a gente imagina, as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, mas elas acontecem. E nós vamos aqui para o último capítulo desse dia. Nós vamos aqui para Gênesis capítulo 16. Toma aí a sua aguinha, toma aí o seu cafezinho e vamos continuar, porque Gênesis capítulo 16 nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós vamos ver o nascimento de Ismael. E já começa o capítulo dizendo: ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava nenhum filho, como tinha sua serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, e talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu à proposta de Sarai. Um dos temas principais em Gênesis, ela fala sobre a busca por descendentes, especialmente por filhos homens. Essa questão ela já aparece lá no começo da humanidade, quando Eva tem o primeiro filho. Ela declara: alcancei um favor do Senhor, alcancei uma bênção do Senhor por ter tido um filho varão. Então era uma realidade daquela época. Na vida de Abrão e Sarai, esse assunto chama muita atenção. É um dos principais assuntos na vida desse casal, pois nós vamos ver que no mundo antigo a infertilidade causava uma enorme angústia, causava uma enorme vergonha, causava uma frustração enorme, principalmente na mulher. Ela era vista como se não fosse abençoada. Naquela época a mulher ela sempre era culpada. Ela era sempre vista como uma culpada, mesmo que a estéril não fosse ela. Se fosse de repente o homem, recaía a culpa sobre a mulher da mesma forma. Então assim, quando ela não conseguia gerar filhos, o seu marido tinha motivos para poder se divorciar e casar com outra mulher. Olha que absurdo, eles tinham nisso um poder para se divorciar e casar com outra mulher, pelo simples fato de não poder ter filhos. Então Sarai ela entra em desespero e ela faz uma manobra desesperada para ter um filho. Ela usa de um costume que naquela época era muito usual. Ela usa a sua serva para poder gerar um filho. Vale dizer que para os padrões dessa época, eles eram considerados legítimos os filhos de um casal, quando os escravos eles geravam esse filho. É uma espécie de barriga de aluguel, era o que acontecia aqui. Então disse Sarai a Abraão que o Senhor tem impedido de gerar, e ele vai lá porventura ter uma relação com a sua serva para que venha ter filhos. E a Bíblia diz que ouviu Abraão a voz da sua esposa, algo que é muito difícil, mas aqui a gente vê Abraão ouvindo a sua esposa. E a esposa de Abraão sabia que a concepção ela era um dom de Deus, e por isso ela afirmou que o Senhor havia impedido de gerar. Ou seja, de uma certa forma ela começou a murmurar diante da promessa, ela começou a querer dar o jeito dela de cumprir aquilo que Deus tinha para fazer. Isso serve de aviso para todos nós. Quando Deus nos promete algo, quando Deus nos pede algo, não tente fazer do seu jeito, não tente fazer no seu tempo, espere o que o Senhor venha fazer. Quando o Senhor diz que vai te dar algo, quando o Senhor diz que vai fazer algo na tua vida, quando o Senhor diz que vai te enviar a algum lugar, espere pelo tempo do Senhor, não faça da sua forma, não faça do seu jeito. Muito provavelmente você vai atrapalhar o agir de Deus, muito provavelmente você vai acabar atrapalhando os planos de Deus. Não faça do seu jeito, espere pelo Senhor.
A esposa de Abraão, ela sabia que o que ela estava fazendo não era certo, mas o desespero era tão grande que ela fez isso. Então Sarai ela propôs: entra, toma minha serva. E na cultura do Antigo Oriente Médio esse tipo de atitude era uma coisa muito aceitável. As pessoas próximas a Abraão sabiam que ele era um homem íntegro, que não era uma questão de imoralidade, sabia que ele era um homem reto diante de Deus. E o objetivo da proposta de Sarai era claro, ou seja, ela queria ter um filho para falar que era seu. E na mente de Sarai, Agar, a sua escrava, ela era apenas um meio de acontecer isso. Ela era a esposa a esposa legítima de Abraão e que não teria nenhum problema. Então, no dia do nascimento, a mulher, era um costume da época, no dia do nascimento, a mulher que não que não gerava filhos, ela se despia, ela ficava nu, junto com a mulher que estava nua também para ter o parto. E quando a mãe estava dando à luz, quando essa criança ela vinha ao mundo, essa criança ela era colocada sobre o ventre da outra mulher que estava despida também. Esse ritual ele indicava que a criança ela nasceu em interesse daquela que não podia ter os seus próprios filhos. Ou seja, a Sarai, que não podia gerar, ficaria nua ali no momento em que Agar fosse gerar esse filho também. Ou seja, as duas mulheres estavam ali totalmente despidas, e assim que a criança nascesse, seria colocada sobre o ventre de Sarai, representando ali uma espécie de um ritual, como se tivesse sido uma consagração, que essa criança ela não nasceu de Sarai, mas era de Sarai. Isso era um ritual que as pessoas faziam naquela época. Então vai dizer aqui no versículo 3 que quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Ou seja, já tinha 10 anos que Deus tinha feito essa promessa a eles e nada tinha acontecido. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar. Então, depois que ele possuiu, ela engravidou, ela teve esse filho. E então, no versículo 5, Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Que pesado, hein? Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Talvez tenha começado a cair o arrependimento. Talvez tenha começado a cair ali frutos do arrependimento, frutos da atitude precipitada que ela tomou. Talvez ela comece a viver aqui frutos daquilo que Deus não pediu para ela fazer. E isso é assim conosco, quando Deus pede algo para nós, quando nós fazemos algo que Deus não pediu, nós sofremos esses frutos. Então, ela respondeu a Abraão: sua serva está em tuas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai, ela maltratou muito a sua serva, ela começou a tratar ela tão mal que ela acaba fugindo. E aí vai dizer que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte no deserto, junto com uma fonte no caminho de Sur. O termo anjo aqui, ele significa mensageiro, significa representante. Esse texto vai dizer que ela estava junto a uma fonte de água no deserto. E o detalhe ele é bastante apropriado, é bastante interessante a experiência que ela estava vivendo. Ela estava totalmente perdida, ela estava totalmente desolada, ou seja, ela cumpriu a ordenança ela era uma serva, ela cumpriu a ordenança daquele que era maior que ela. Ela não fez por escolha, ela simplesmente obedeceu e agora ela está sendo humilhada e maltratada. Então nós vemos ali a figura de uma fonte de água no meio do deserto, a figura de uma esperança em um lugar onde não há, um tempo de tristeza, um tempo de tormento, e há uma esperança, há uma fonte no deserto. Agar, ela estava perdida, ela vagueava sem esperança, e aí o anjo chega até ela e começa a abençoar o filho, começa a abençoar essa criança, começa a trazer a realidade. E no versículo 9 o anjo diz a ela: volte à sua senhora e se sujeite a ela, ou seja, continue a honrar. Disse mais um anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Recai aqui sobre o filho a promessa que está sobre o pai. A criança não tem culpa do acontecido, mas ela herda também as promessas que há sobre os pais. Nós falamos lá no começo sobre questões hereditárias, sejam elas bênçãos ou sejam elas maldições, está sobre nós, isso não é algo que nós podemos fugir. A criança herda a promessa do pai: multiplicarei os seus descendentes que não poderão ser contados.
E disse ainda o anjo do Senhor, no versículo 11: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. E ele viverá contra todos os seus irmãos. No texto original em hebraico, a palavra traduzida pela expressão homem bravo é perê. E ela significa jumento selvagem. É o que nós lemos aqui nessa tradução. Isso indica que Ismael e seus descendentes seriam muito fortes, que eles seriam arredios, que eles seriam indomáveis, que eles seriam um povo pronto para a guerra. E sua mão será contra todos e todos será contra deles, ou seja, eles vão ser um povo de guerra. Os descendentes de Ismael estariam sempre envolvidos em guerras, todavia resistiriam. O Senhor prometeu que eles resistiriam. E de fato cumpriram-se as palavras do Senhor a respeito dos descendentes de Ismael. Os povos árabes que habitam ali o Oriente Médio hoje, atualmente nós vemos a realidade de vida deles. Eles vivem sempre em guerra, eles vivem em guerra com todos os países, contra todos os irmãos, contra outras culturas, e ainda assim eles permanecem. Poucos povos no Antigo Testamento sobreviveram até os dias atuais, e nós vemos que essas citações elas muitas vezes vão aparecer, mas os povos do Oriente Médio são a descendência de Ismael, eles vivem até hoje. E o texto vai finalizar, vamos finalizando aqui o nosso dia de hoje, o capítulo vai finalizando dizendo aqui, versículo 13: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Barede foi chamado Beer Laai Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. E Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Abrão estava com 86 anos quando deu Ismael. Apesar da origem egípcia de Agar, nós vimos lá no começo, ela evidentemente tinha fé no Deus dos seus servos. Ela tinha fé no Deus de Abrão e no Deus de Sarai. Ela diz aqui: tu és o Deus que me vê. E dissera: teria eu visto aquele que me vê? Ela primeiro questiona, mas ela responde: tu és sim o Deus que me vê. Ela reconhece que esse Deus é real, que esse Deus é vivo. As palavras "não olhei eu também para aquele que me vê" indicam o grande encanto dela pela manifestação da graça de Deus, e o sentimento de humildade que ela teve na presença gloriosa desse Deus que é maravilhoso, que nos vê, que nos salva, que cuida de nós. Então, ela vai dizer que, um outro detalhe aqui, que após a morte de Abraão, Isaac, o filho da sua promessa, viveu junto a esse poço que foi citado aqui. Isaac ele vai voltar a viver nesse mesmo lugar, ou seja, esse lugar que significa poço daquele que vive e que vê. É um poço que fica na região oeste de Cádiz, fica ali no sul da região de Israel. É uma história riquíssima, como nós vemos conflitos familiares, como nós vemos conflitos nas gerações no livro de Gênesis, e mesmo assim o Senhor tem a sua graça e misericórdia invadindo e cuidando de cada um de nós, assim como é também nos dias atuais. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. Estamos só no começo, estamos só aí trazendo combustível para essa decolagem que vai ficar cada vez mais intensa. O livro de Gênesis vai trazer ainda capítulos intensos para nós. Nós vamos ver grandes histórias, nós vamos ver grandes moveres de Deus aqui. E eu creio que esse mover de Deus vai vir também sobre a minha e sobre a tua vida, conforme nós vamos mergulhando na palavra de Deus, conforme nós vamos embarcando nessa realidade divina, conforme nós vamos o conhecendo e nós vamos sabendo das suas promessas a respeito de nós. A palavra de Deus, ela é atemporal. Aquilo que Deus derramou nesse tempo, aquilo que Deus derramou acima sobre esse povo está sobre nós também. Então creia, receba no teu espírito, creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo amanhã. Em nome de Jesus, te agradeço, me ajuda a compartilhar, me ajuda a chegar em mais pessoas e mais vidas, para que todos possam ser edificados pela palavra do Senhor. Amanhã tem mais vídeos subindo, amanhã tem mais estudo bíblico. Eu te deixo aí
Eu te deixo aí com o coração cheio de expectativa e amanhã nós nos encontramos aqui de novo. Deus abençoe, fiquem na paz e fiquem aí com o amor de Cristo. Um abraço.